alunos jovens e crianças do Grupo Espírita Regeneração. Foi carinhosamente preparado para esse evento. Nós gostaríamos então de pedir a atenção de todos vocês. Olá, Pedro. Olá, Thaís. Olá, Douglas. Olá, Thaís. Vocês vão tocar para nós? Sim, vamos tocar músicas bem bonitas, é o que gostamos de fazer. E através da música vamos dar nosso abraço a todos que aqui estão. Hoje vou tocar uma música muito especial. E que música é essa tão especial? Sole Mio. Todo bom italiano come macarrão e canta Sole Mio. Você é italiano ou filho de italiano? Não, é o Pietro Baldi que é italiano. E vocês sabiam que Pietro Baldi escreveu 24 livros ensinando o homem a ser bom, amar e evoluir? Eu ouvi a mamãe falando nisso. Ele é meu xará. Pedro não é Pietro em italiano? Só que sou Pietro sem balde, ele é Pietro Baldi. Será que é um balde como este? Tão bonito? Não, o balde do Pietro é maior do mundo. É o balde da humildade, é o balde da paz, é o balde do amor, da sabedoria e muito mais. É o balde do terceiro milênio. Quando eu crescer, quero ter um balde grande, que nem o do Pietro, meu xará. Vou tocar o Sole Mio para ele. dia a todos. Essa é uma homenagem bem singela, tá? Nós vamos fazer para esse encontro.
Será abordado o tema o futuro da humanidade, a transição, os conflitos atuais, o grande batismo de dor. Esse tema será explorado por Ariston Santana Teles, residente em Brasília desde 26 de julho de 74. Nascido em 16 de dezembro de 48, em Feira de Santana, Bahia. Professor e jornalista, formado pela Escola Técnica do Rio de Janeiro, trabalha mediante concurso público na Câmara dos Deputados em Brasília, desde 11 de janeiro de 82. Orador e médium espírita, com 20 livros publicados, e palestras feitas em todo o Brasil e em diversos países. Fundador e coordenador de Monte Alverne, Centro de Desenvolvimento Espiritual. Já participou de inúmeros congressos e seminários de âmbito nacional e internacional. Desenvolve pesquisas sobre a abrangência e complexa transição que o mundo vivencia no limiar do terceiro milênio. Tem apresentado palestras e seminários sobre o tema. Então, conosco, Ariston Santana Teles. Companheiros, nós temos aqui alguns volumes da obra Pensamento de Ubaldi, editada na língua inglesa. Se alguém gostaria, que tem habilidade com a língua inglesa, gostasse de dar de presente para alguém, por favor, quer colocar na internet. O senhor quer falar? Então, nós temos alguns volumes. Se alguém quer exercitar o inglês para ir fazer a divulgação de Ubaldi lá nas Américas do Norte, né? Na América do Norte,
quer mandar de presente para alguém, nós temos alguns exemplares da obra Pensamento em inglês. Chegou hoje na nossa livraria, está disponível para ser também comercializado. Mais uma quantidade de conhecimento ao nosso alcance é o livro Transição Planetária, de autoria do nosso palestrante agora do 5º ciclo de estudos, Ariston Santana Teles. É Santana? Santana, desculpe, viu? O livro, R$5. E eu achei que hoje eu ia ver todo mundo de camiseta do evento. Cheguei lá, não tinha mais nenhuma para mim. Vocês compraram e esconderam, gente? Dá para os amigos. Mas parece que ainda tem camiseta lá do evento. Quem quiser, está disponível, tá? Meus amigos, muito bom dia. Continue havendo muita paz, muito entendimento, muita alegria em nossos corações. O tema dessa manhã, com certeza não é um assunto muito agradável, que nós vamos falar sobre o futuro da humanidade. E ao que se sabe, nós estamos sofrendo as piores ameaças de todos os tempos. Quem diga, inclusive, que dificilmente o mundo não passará por um vexame, por uma catástrofe generalizada. Aliás, todos sabem que nosso amigo Maurício escolheu um lugar chamado Sobradinho para morar. E eu fiquei sabendo que ele é muito inteligente, de fato. Descobriu que a cidade se chama Sobradinho porque é a única coisa que vai sobrar. Pois bem, então a primeira imagem que está na tela, como se vê, é a imagem do globo terrestre. Ultimamente se divulga de uma forma fantástica essa imagem e muitas outras imagens relacionadas com o globo. Isso indica que a humanidade está, de fato, entrando numa outra era, numa era cósmica.
e os homens estamos tentando desenvolver uma consciência planetária. Ou seja, todas as fronteiras, todos os preconceitos relacionados com nacionalidade, raça, cultura, tudo isso está caindo por terra. Pouco a pouco, a gente começa a não se sentir tão brasileiro, tão americano, tão baiano, e começa a se sentir mais cidadãos do mundo, né? Aliás, se a gente mergulha o pensamento nessa onda de conhecimento de Pietro Baldi, essa obra fantástica, a gente acaba por descobrir que não somos apenas cidadãos do mundo, somos, na verdade, cidadãos do universo. Vamos mudar, Maurício? Falar do mundo e do futuro da humanidade sem falar do Brasil é praticamente impossível. Há quem diga que o Brasil, ainda se diz que o Brasil é o país do futuro. Na verdade, o Brasil é o país já do presente. Outros dizem que o Brasil será uma potência no futuro. Não, o Brasil já é uma potência. Talvez o Brasil já possa ser considerado como a maior potência do mundo hoje. Se você considera todos os valores, não só valores políticos, econômicos, sociais, mas também culturais e espirituais, principalmente, você vai descobrir que nada se compara ao Brasil. Nós estamos, de fato, vivendo hoje no pedaço de planeta que já pode ser considerado uma grande potência a nível mundial. O que falta é simplesmente, quem sabe, uma boa administração. Quando nossos governantes, nossos políticos assumirem essa consciência de que o Brasil é uma potência, mas que essa potência só vai prevalecer sobre bases éticas, aí sim nós estaremos realmente colocando o país, como dizia Pietro Baldi, colocando o Brasil na vanguarda do mundo. Isso foi uma profecia de Pietro Baldi. É muito interessante a gente ver essas características do nosso país. Território, pela sua extensão fantástica, continental. A história, uma história sem guerras, praticamente, sem grandes conflitos. Nós não temos uma história viciada, nós não temos uma consciência histórica escrava de tradições, de materialismos. Pelo contrário, nós temos em nossa história sempre tudo que se relaciona com o trabalho, com a religião, com o cristianismo. Então a nossa história é mais ou menos, a gente não pode dizer totalmente limpa, porque houve problema de racismo, escravidão, nós massacramos os índios, mas considerando outros países, nós temos uma história razoável, nós temos uma história mais ou menos limpa. A psicologia do nosso povo é muito interessante. Eu estive lendo recentemente algumas pesquisas de biólogos falando sobre a genética, né, do nosso povo, dizendo que a cor brasileira, na verdade, é a morena, e nós somos uma mistura de raças. E ele disse que do ponto de vista, cientistas dizendo que do ponto de vista genético, o melhor biótipo é esse que nasce de uma mistura de raças. Quanto mais um povo tem essa miscigenação,
melhores possibilidades de desenvolver um biótipo, um corpo, uma psicologia, uma biologia saudável e, de certo modo, flexível e transparente. Aliás, já existem outros estudos relacionados ao homem brasileiro, né? Esses estudos todos confirmam que o tipo ideal para prevalecer no futuro, ou seja, o verdadeiro homem do terceiro milênio, é o brasileiro. Ele já existe e está aqui no Brasil. Quando a gente sai do Brasil e visita outros países, observa perfeitamente a diferença da maneira de ser, do jeito de ser. Um dia eu estava chegando em Londres e no aeroporto, conversando com o pessoal da Polícia Federal, né, na alfândega, eu perguntei assim, quase que a título de brincadeira: olha, você está aqui lidando com gente de todos os países praticamente, qual é o povo que mais lhe agrada? Aí ele riu e falou assim, a moda brasileira, disse: vocês sabem, vocês brasileiros são demais. Eu achei aquilo muito interessante, aquilo me serviu como um teste. Um homem que estava ali, né, lidando com gente de todos os países e que acha que o brasileiro é diferente, é demais. A jovialidade, quer dizer, nós somos um país jovem, do ponto de vista histórico, porque temos 500 anos apenas, né? Só 500 anos, e somos uma população mais ou menos jovem. Ao que se sabe, aproximadamente 70% dos brasileiros somos jovens, né? Ainda bem. Então, o fato da gente ser jovem é muito importante, porque o jovem, ele é impetuoso, como o Adelaide falou aqui, ele é impetuoso, mas ao mesmo tempo ele tem uma alma assim flexível, ele é permeável ao novo, ele está pronto para mudar. Então, realmente, nós somos um país, ou um povo muito flexível, muito adaptável. Por essa razão é que a própria obra de Ubaldi encontrou no Brasil um campo, uma abertura que ainda não encontrou em nenhum outro país. O mesmo acontece, como se sabe, com o Espiritismo e com outras religiões. Por exemplo, com a chamada Casa da Moeda. Vocês sabem qual é a Casa da Moeda? Dizem que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso não é da minha autoria, viu, Jorge? Liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de tudo. Somos um país livre. Na verdade, existe uma liberdade, né? Do ponto de vista político, religioso, tudo vale. É como se nós estivéssemos assim, ainda vivendo um momento de adolescência. O brasileiro, propriamente, ele está descobrindo o mundo e ainda não sabe o que ele realmente representa perante o mundo. É bem possível, por exemplo, que outros países, como a América, Estados Unidos, a França, a Alemanha, conheçam melhor o potencial da floresta amazônica do que nós mesmos, nós brasileiros. Eles de lá sabem o que a Amazônia ou o Pantanal representa perante o mundo e perante o futuro. E nós não estamos nem aí. Então, o pacifismo, claro que o brasileiro, ele é pacifista e, às vezes, passivo. Infelizmente, excessivamente passivo. Deixa que tudo aconteça. É aquele jeito assim, bem baiano. Não é por acaso que a Bahia é o começo e a síntese, né? Eu não sei se isso, gente, falando sério, eu não sei se isso não é importante mesmo. Porque brincam tanto com os baianos, mas eu conheço um português
que é muito enérgico, ele é muito agitado, empreendedor. Quando ele chega na Bahia, relaxa. E aí diz assim, poxa, aí chama de Ariston, se eu tivesse nascido nesta terra, eu também seria desse jeito. Para que trabalhar? Foi quando nós entramos, eu estava com ele lá, entramos numa lanchonete, aí pedimos suco de laranja. Eu disse, moça, por favor, vocês têm suco de laranja? Temos. Até para responder é difícil, dá um trabalho. Temos. Está bom, por favor, 2 copos de suco de laranja. Aí ela ficou olhando para a gente e disse assim, puxa vida, por que é que vocês não pedem refrigerante? Dá muito trabalho, né? Suco dá trabalho. Quem conhece um pouco de budismo, principalmente do Zen budismo, né, acaba descobrindo que o baiano é, por natureza, Zen. Às vezes, Zen juízo. É a flexibilidade, né, que, de certo modo, já falamos. Olha, são virtudes interessantes, virtudes do brasileiro, né? Aparentemente pode não ser, mas é. A flexibilidade, nessa flexibilidade, às vezes a gente vê o seguinte, tendências que não deviam existir. Por exemplo, o brasileiro, já se sabe que o brasileiro, ele é teimoso, ele gosta de contrariar as coisas, de fazer a coisa errada. Até dizem que aí nas cataratas do Iguaçu, né, numa torre, onde os turistas ficam, tinha lá um alemão, um francês e um brasileiro. Aí chegou um obsessor, né, um espírito das sombras, chegou ao lado do alemão e disse baixinho no ouvido dele, isto é uma ordem, salta. O alemão é espírito militar, saltou, caiu lá embaixo. Depois o espírito virou-se para o francês e disse, olha, é muito chique saltar dessa altura. O francês aí, ó, queria aparecer, tinha lá fotógrafos e tal. E sobrou o brasileiro, né? O obsessor chega nos ouvidos brasileiros e diz, ô bicho, é proibido soltar daqui, viu? Foi bastante. A situação geográfica, como diz o Balde no livro Profecias, ele diz no livro Profecias, né, que a gente está numa situação privilegiada até do ponto de vista geográfico, porque estamos distante, na América do Sul, distante das áreas de conflito. Quer dizer, estourando uma terceira guerra, nós seríamos talvez os últimos a ser atingidos, porque é mais a Europa, o campo de conflito é mais a Europa. A coisa se manifesta mais entre Oriente Médio, Rússia, Estados Unidos. Por isso é que já existem tantas bases militares ali na Europa. Seria o campo de conflito assim, mais imediato, mais grave. Então estamos longe, além de possuir essa terra fantástica, né? Com essa dimensão continental, nós estamos distante dessa gente assim, mais belicosa, que é o caso realmente de certos países europeus e Estados Unidos principalmente. Hoje quem mais trabalha no sentido da guerra, quem está fazendo e refazendo os seus projetos de guerra nas estrelas, na verdade,
são os americanos, né? Quem mais investe, o país mais rico e que mais investe e que melhor paga os cientistas para trabalharem nas indústrias bélicas são os americanos. Enquanto a gente está aqui mais ligado na política. Interessante, quando se ouve até mesmo o presidente da República falar sobre guerra, sobre armamento, a gente vê que eles não têm sequer jeito de falar desse assunto, como se o assunto guerra estivesse de fato descartado, fora das nossas cogitações, até mesmo no ambiente político. Pensa-se em tudo, menos na possibilidade de uma guerra. Então, nós já somos, por natureza, um povo mais ou menos desarmado. Lembramos o que o Pietro Baldi diz a respeito desse assunto, né? Especificamente. Ele diz que só existe, na verdade, fala textualmente na grande síntese, só existe, na verdade, uma arma poderosa, 2 pontos, o abandono de todas as armas. É o clima, que é esse clima agradável, ameno, temperado, diferenciado. Você sai da Bahia sentindo, ou melhor, sai aqui de Brasília sentindo um certo frio, porque lá o tempo está um pouco fresco, seco, mas fresco. Chega em Goiânia, só 3 horas de carro, aí recebe o impacto desse calor, né? Então, essa diversidade de climas, que inclusive é muito favorável ao turismo. Aliás, falando em turismo, já se afirmou e todos sabem também que o país que oferece maior campo, maior potencial para a indústria do turismo é o Brasil, onde nós temos mais de 4.000 quilômetros de praias. E a espiritualidade, né? A espiritualidade do brasileiro, isso é natural. A gente vê constantemente na televisão, repórteres, políticos, governadores, eles sempre têm o nome de Deus nos lábios. Deus te acompanhe, Deus te pague, graças a Deus. Interessante. Hoje o nome de Jesus está assim espalhado de uma maneira impressionante, nos carros, nos adesivos. Eu vi lá em Brasília um dia desses, um grupo de turistas da França, assustado assim, e disse: escuta, o que é isso aqui? Apontando o nome de Jesus no carro. O que é isto aqui? É uma empresa? Então é uma empresa? É o quê? Jesus Cristo, fundador do Cristo. É interessante. Por onde a gente anda, vê esse nome, Jesus. Porque realmente na França isso não acontece. Em nenhum outro país se divulga, pelo menos se divulga tanto o nome de Jesus quanto aqui nós, né, brasileiros. Então a espiritualidade é uma coisa nata, uma coisa espontânea, que existe mesmo. Por isso a gente tem assim pessoas representativas da mística, né, ou da religião, que é o caso da irmã Dulce, por exemplo, na Bahia, que acabam sendo um referencial para a própria nacionalidade. O país todo fala da irmã Dulce com carinho. O país todo se refere a Chico Xavier com reverência. O SBT mostrou agora recentemente uma reportagem fantástica, um trabalho de alto nível, homenageando Chico Xavier. A segunda maior emissora do país, a audiência foi lá para cima, quer dizer, provavelmente mais de 60 ou 70 milhões de brasileiros estavam durante aquele tempo ligados na figura, na mensagem, na personalidade de um médium espírita chamado Chico Xavier.
é um indício, é uma qualidade, é uma tendência, é uma coisa muito positiva, é um bom sinal, significa que nós realmente já estamos na vanguarda do futuro. Por isso, o Darcy Ribeiro disse de uma forma interessante que o Brasil constitui uma civilização tropical feliz. Interessante. Feliz, um povo feliz. Vocês poderiam dizer, mas e tanta violência? Principalmente nas metrópoles, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Brasília mesmo, Rio de Janeiro, tanta violência. Olha, essa violência hoje, gente, ela está muito relacionada ao momento histórico ou ao momento planetário, melhor dizendo. A violência não está somente entre os que vivem nas favelas, a violência também está nas superquadras de Brasília. A violência não está somente no Rio de Janeiro, a violência também está na Casa Branca, está na Rússia. Por exemplo, o que esses 118 homens estavam fazendo debaixo das águas geladas no Oceano Ártico, agora na Rússia, dentro de um submarino considerado o melhor, o mais seguro do mundo? O que aqueles homens estavam fazendo debaixo daquelas águas geladas, dentro de um submarino? Ensaiando, se preparando para a guerra. O brasileiro, em geral, nem sabe muito bem o que significa submarino. Sabe mais o que é canoa. Então somos uma civilização, já somos, uma civilização, o começo de uma civilização tropical, sol, um coquetel de raça, uma mistura, uma salada de frutas. É interessante, a gente vê isso também viajando pelos estados. O baiano tem uma característica, o paulista tem outra característica, o mineiro também tem seu jeito de ser. Por exemplo, eu não entendi até hoje porque é que o mineiro gosta tanto de queijo. Porque os queijos, quem conhece uma variedade maior, por exemplo, quem conhece os queijos na França, mesmo em Portugal, vê que, sinceramente, os queijos de Minas não são essa coisa toda. Mas eles são. Os mineiros não. Tudo bem. Sinceramente, eu acho muito mais delicioso um acarajé. Não é, Maurício? Até dizem que aquele gênio do Aladim, vocês devem conhecer essa história, o gênio do Aladim, de repente aparecia um mineiro, um mineirinho, e o mineiro ficou todo deslumbrado, e ele disse, olha, eu estou aqui para lhe satisfazer sua vontade. Você pode manifestar 3 desejos, diga o que você quer. Aí o mineirinho disse, olha, primeiro, eu quero um queijo. Aí o anjo materializou um queijo lindo, aquela maravilha. Disse, muito bem, funcionou. Diga o segundo. Aí ele disse, o segundo, mais um queijo. Outro queijo fantástico. Pronto, você tem direito a mais um pedido. Aí o mineiro disse, uma mulher bonita. Aí pronto, a feiticeira, materializou-se aquela mulher bonita. Aí o próprio gênio disse, interessante, é curioso os seus pedidos, 2 queijos e uma mulher. Por quê? O mineiro disse, porque eu fiquei com vergonha de pedir 3 queijos. Interessante, eu comecei falando sobre o fim do mundo. Olha, isso é coisa de Brasil também, viu? Orador brasileiro. Não tem um vampiro brasileiro? Também tem um orador brasileiro. Mudança, olha, previsões otimistas.
claro, previsões em relação ao futuro. Essa mudança de paradigma, que já se fala muito, principalmente nos congressos espiritualistas, né? E até mesmo nos congressos de ciência, de filosofia, é que o Júlio Damasceno falou disso aqui, nós estamos já no processo de mudança de consciência. Aquela forma de pensar, o Bauman que usa muito esse termo, forma de pensar, aquela forma de pensar que separava todas as coisas, espírito, matéria, Deus, mundo, psicologia, medicina, agricultura, política, economia, essa coisa assim compartimentada, separada, estanque, cheia de muros, de divisionismos, isso está caindo por terra. O que começa agora a funcionar e a prevalecer é uma visão holística, que está muito relacionada com a mecânica quântica. Você não pode considerar nenhum fenômeno, nenhuma coisa isoladamente. Tudo tem a ver com tudo. Então, o bom político tem que ser aquele homem que versátil, que entenda de psicologia, ou seja, de gente, que entenda de economia, que entenda de família, sociedade, ou seja, que tem uma visão abrangente. O bom médico doravante tem que ser um médico que conheça psicologia, especialmente, por exemplo, ainda principalmente em outros países, o psicólogo é psicólogo, o médico clínico é outra coisa bem diferente. Agora nós já estamos percebendo que o bom médico precisa ser um psicólogo, precisa conhecer o paciente, precisa saber conversar, escutar, analisar aquela personalidade. Isso foi dito aqui nas palestras de ontem. Então, a visão holística é exatamente essa luz que nos permite perceber que tudo está relacionado com tudo, que existe o princípio da unidade em todas as coisas. Então, Deus não é nada que esteja além das nuvens, ou fora da própria matéria. Não, Deus é transcendente, mas também é imanente. O mundo é uma coisa, o mundo espiritual, o mundo físico é uma coisa, o mundo espiritual é outra. Não. Hoje nós já começamos a perceber que está tudo interligado, matéria e espírito estão interligados. Aliás, a grande síntese chega mesmo a dizer, né, que matéria como energia e o próprio espírito é um estado cinético, ou seja, um momento, um movimento, uma frequência. Então nós estamos mudando o nosso paradigma. Religião, ciência, não. O novo paradigma, vamos dizer assim, poderá se chamar conhecimento. Conhecimento. Você conhece, você vivencia aquilo que conhece. Conhece o quê? Você conhece as leis da vida e do universo. Por isso você vive de acordo com as leis da vida e do universo. Faltam 10 minutos? 15. Tá bom. Então a gente vai adiantar. Essa mudança de paradigma é uma coisa importante que já está se verificando. A era do conhecimento, nós estamos já entrando na era do conhecimento e da informação. Isso todos nós já sabemos, né? Graças ao telefone, à informática, à internet, e esses meios todos de comunicação eletrônica e comunicação de massa, nós passamos a já sentir que o mundo realmente não passa de uma aldeia global, né? Como já se diz em sociologia há muito tempo, uma aldeia global. É a era do conhecimento e da informação. Então todos agora
temos direito ao conhecimento e à informação. O que está se passando lá na Rússia nesse momento em relação ao submarino, simultaneamente o mundo todo já está tomando conhecimento. Um dia desses eu liguei para uma empresa e uma voz respondeu do outro lado, dizendo assim: primeiro um som que eu achei engraçado. Nossa secretária eletrônica está desligada. Aqui quem fala é uma pessoa. Ela me deixou confuso. Coitadinha. Ela, de tanto lidar com aquelas máquinas, ela já está se sentindo também mais ou menos máquina, robô. Consciência planetária, como já dissemos, né? Que é uma coisa muito bonita, a gente deixar os bairrismos, o nacionalismo, que é uma coisa também estreita, pequena, que divide, que separa, e começar a sentir que a nossa família é a humanidade, né? A nossa família é a humanidade. Eu sou a África, ou eu sou parte da África, eu também estou na América, eu sou, enfim, cidadão ou componente dessa grande família que se chama humanidade. Consequentemente, é natural que a gente comece a pensar na possibilidade de uma fusão cada vez maior. Por exemplo, essas grandes empresas na Europa, nos Estados Unidos, que estão se fundindo e se tornando mega organizações. Esses blocos econômicos, político-econômicos também que estão surgindo na Europa, nas Américas, começa a haver essa fusão. Isso é uma tendência que naturalmente nos leva a uma, digamos assim, integração global. Teremos um governo único no mundo futuramente? Claro que teremos. As religiões hoje estão se proliferando de uma maneira fantástica, mas acontece um fato interessante. Essas religiões de massa, essas religiões eletrônicas, elas estão explorando muito a crise apocalíptica, os conflitos existenciais da atualidade. Por isso nós achamos que essas religiões de massa, né, de multidão, elas são passageiras, elas têm um ciclo muito pequeno. O ciclo da Igreja Católica, podemos dizer, foi um ciclo que abrangeu quase que 2000 anos, mas o ciclo da Igreja Universal, ou dessas igrejas aí evangélicas, essas denominações, essas novidades, o ciclo dessas igrejas relativamente novas é um ciclo pequeno, porque elas estão explorando quase que exclusivamente a crise do momento, o desemprego, o divórcio, o aborto, né? O divórcio, os problemas de família. Todos têm problema de família, então todo mundo vai na onda. Chegam na igreja, o pastor diz: problema de desemprego? Vou mostrar aqui um testemunho. Vem cá, irmã. Aí a irmã chega e diz: olha, meu marido estava desempregado, até que eu comecei a frequentar essa igreja. Ai, meu Deus, a gente tinha um Fusca, agora nós temos uma coisa muito melhor, é um Chevette. Mas o Chevette não é como aquele Fusca, é bem melhor. Aliás, a gente já está pensando, e aí fica falando: eu estou querendo trocar no Monza. Aí a mulher passa 5 minutos em frente à câmara, falando dos seus carros, do seu emprego, assuntos meramente materiais. Só que o povão está nessa psicologia, querendo mesmo resolver os seus problemas imediatos. Aí diz: bem, se a igreja oferece essas vantagens, eu vou lá. Eu tenho um amigo mesmo que disse: olha, ele é colega de trabalho, eu fiquei mais na igreja evangélica, Ariston, porque eu achei que o espiritismo dava muito trabalho. Olha só, vocês dizem lá que fora da caridade não há salvação. Meu Deus, caridade é uma coisa que dá trabalho. Na igreja não, eu cheguei, o pastor disse: quem quiser ser salvo, levante o braço.
Eu que não sou bobo, levantei os dois uma vez. A lei do menor esforço. Mas a gente sabe que isso aí, essa onda é passageira, esse ciclo é pequeno, porque as crises são transitórias. O mundo está num processo de rápida transformação. Então, já está surgindo, podemos dizer assim, uma nova consciência que exige respostas, esclarecimento, luz. Então, a nova religião ou as novas religiões terão que ter base científica. Religião com universalidade e com espiritualidade, obviamente. Não mais uma religião, digamos assim, circunscrita à cultura da Índia, ou da China, ou do Brasil, ou da América, ou do Ocidente, ou do Oriente. Não, uma religião que esteja relacionada com o universo. Nessa revelação ubaldiana, sinceramente, a gente percebe um novo clarão, como se de fato o Balde nos trouxesse uma revelação universal, apontando-nos o caminho da verdadeira religiosidade, uma religiosidade livre, imparcial, científica, racional, ao mesmo tempo natural e intuitiva. Vamos lá? Materialismo e espiritualismo, a gente já tentou falar um pouquinho sobre isso. O materialismo está perdendo as forças. Aliás, a palavra materialismo já deveria ter saído do dicionário, porque materialismo tem como raiz matéria. E desde Albert Einstein, matéria é uma coisa que não existe. O que existe mais é energia, né? Ele dizia que a matéria não passa de energia condensada ou coagulada. Então, na verdade, a palavra materialismo ou materialista é uma coisa que já está em desuso, já não faz sentido. Mas existe o materialismo prático. Muita gente crê ou que diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse, né? Quem sabe, no momento hoje, ofuscados pelas luzes da tecnologia, quem sabe, nós estamos vivendo sob o império mesmo do materialismo, digamos, orquestrado pela Roma da modernidade, que é os Estados Unidos. Mas, sutilmente, o espiritualismo está avançando de uma maneira extraordinária. Prova disso são os best-sellers do momento. Grandes escritores de vários países espalhando uma literatura que fala de reencarnação, que fala de espiritualidade, que fala de Deus. Aliás, nós sabemos que o autor hoje espiritualista que mais vende no mundo é Paulo Coelho, que é brasileiro e espiritualista. Entre outros best-sellers ligados à reencarnação, vidas passadas, né, contato com os espíritos, existe o Daniel Goleman, o Bromweiss, e existem muitos outros, a Bárbara Brenner, Mãos de Luz, uma infinidade de best-sellers, ou seja, livros que são dos mais vendidos hoje no mundo. Diga-se de passagem, Paulo Coelho já está em 75 países. Até no Iraque, é impressionante, até o Saddam Hussein já teve a oportunidade de folhear os livros do Paulo Coelho. Sinceramente, eu considero isso um excelente indício de que nós, brasileiros, de fato, vamos cada vez mais abastecer o mundo, né, nas suas necessidades físicas, culturais e principalmente espirituais. Chico Xavier, como também nós sabemos, é o autor que mais vende na América Latina. São mais de 400 livros mediúnicos.
Então já temos assim um tesouro de espiritualidade aqui no Brasil, uma riqueza, uma mina fantástica, pronta para ser exportada, para distribuir luz a benefício de uma transformação global e radical, quer dizer, uma mudança de paradigma, de consciência, de modo de pensar, de jeito de ser do homem, do terráqueo, do cidadão do planeta. Vamos adiantar um pouquinho mais, porque isso aqui é importante. O Baldi diz que no século passado, ou seja, século XIX, a palavra de ordem, graças às pesquisas, ao trabalho científico de Charles Darwin, a palavra de ordem era evolução, né? A evolução das espécies. Descobriu-se que existia esse fenômeno transformista, né? A evolução. Pronto, a grande palavra foi essa, evolução. Acho que já saltou? Sim, evolução. Século XX, a palavra mais forte, mais pronunciada, relatividade. Isso com base nas teorias da relatividade descobertas, divulgadas pelo cientista Albert Einstein, né? Então, relatividade. Aí Pietro Baldi disse que a palavra de ordem no próximo século será síntese. Não é por acaso, portanto, que o primeiro livro, o livro mãe, o livro básico da própria literatura baldiana, chama-se A Grande Síntese. Então nós estamos nos abrindo, estamos caminhando para essa visão de conjunto, esse espírito de síntese em relação às atitudes, aos fenômenos e ao conhecimento universal. Vamos lá? Isso aqui é muito interessante, gente. Vamos encerrar o nosso estudo mostrando essa fotografia. Mas olha, isso aqui é uma espécie de advertência, de manifesto. Eu trouxe alguns para distribuir aos amigos. É uma mensagem que fala da atualidade. Dá para acender essa luz aqui, por favor? Eu estou achando essas lâmpadas muito fracas, não estou conseguindo. Dá para acender isso aqui? A matéria. Dá para acender não, tá? Eu vou tentar. Tá bom. Nós começamos dizendo, chama-se advertência, é como se fosse mesmo um manifesto, tá? Advertência. O mundo hoje é um Titanic. A beleza do corpo nada tem a ver com a beleza da alma. A complexão física também não representa força interior. Vida virtual não é vida natural. A vida é natural. E por aí vai. Robô não tem alma. E computador não sabe educar. A globalização está sendo administrada pelos países ricos e exclui a maioria da população. Em 1990, havia 35 países considerados extremamente pobres. Atualmente, ano 2000, são 54. O homem moderno, via de regra, não é feliz. Vive de aparências. A internet, o maior invento dos últimos tempos, está cheia de futilidades, promiscuidade e ameaças. A televisão desagrega a família, explora demasiadamente o sexo e a violência. A mídia vive ligada exclusivamente na informação, não mantém compromisso com o bem. A chamada civilização tecnológica é uma ilha de fantasia cercada de miséria e violência por todos os lados. 90% dos videogames incentivam o instinto de agressividade nas crianças.
Nunca houve tantas crianças abandonadas e desprotegidas nas ruas, nas prisões e em suas próprias casas. As escolas e universidades em geral não estão estruturadas para formar homens de bem, são apenas profissionalizantes. A escravidão não foi abolida definitivamente, hoje é bem mais ampla e sofisticada. O consumismo é um grave problema da atualidade, gera ansiedade e fantasias. O país mais rico do mundo, Estados Unidos, é o que mais polui o planeta e mais contribui para o aumento do buraco na camada de ozônio. Os governos não estão cuidando do meio ambiente nem das pessoas. A educação não é prioridade. A tecnologia, que não passa de fábrica de comodidades, palavra de Ubaldi, a tecnologia que não passa de fábrica de comodidades está a serviço da minoria. 2/3% da população mundial vive na miséria. Padrão de vida é diferente da tão necessária qualidade de vida. O aumento da expectativa de vida sem felicidade é o mesmo que prolongar o sofrimento. As comemorações festivas do ano 2000 podem deixar as pessoas ainda mais iludidas e alienadas. Religião sem ciência e sem espiritualidade não soluciona os conflitos internos do ser humano. As grandes potências não estão se programando para a paz, e sim para a guerra. Os cientistas que mais ganham dinheiro são os que trabalham nas indústrias bélicas. A violência e a dor existem em todos os níveis socioeconômicos da sociedade mundial. O criminoso maior não é aquele que pratica um ou mais homicídios, e sim aquele que põe armas nas mãos do povo. Policiamento não traz segurança definitiva. Estamos no final. Quase sempre as metrópoles não oferecem qualidade de vida, são poluídas, ameaçadoras e estressantes. As doenças do corpo e da alma estão espalhadas pelo mundo todo. No Ocidente, a medicina é cartesiana e materialista. 90% dos remédios alopáticos são desnecessários. Os laboratórios são empresas desumanas e gananciosas. A maior chaga da humanidade é o egoísmo. Enquanto houver uma criança com fome, a humanidade não será feliz. A sobra das mesas ricas daria para alimentar todos os países pobres do mundo. As grandes e louváveis conquistas da ciência ainda não estão contribuindo para a felicidade humana. O G7, o grupo dos países mais ricos, assim como a igreja, os banqueiros, a mídia, poderiam salvar o mundo, mas não querem. Este, porém, é o momento de traçarmos o nosso futuro. Ainda é tempo. A imagem que pusemos há pouco, retirada, né? É uma fotografia, viu? Um minutinho só um minutinho. Porque vale a pena. Esqueci. Nós temos algumas dessas mensagens para aqueles que quiserem. Trouxemos aqui. Depois. Essa foto, gente, foi tirada na semana do descobrimento agora, quando o Brasil comemorava os seus 500 anos. Um fotógrafo amador em Roraima, olhou para o céu e viu essa imagem formada pelas nuvens. Achou que parecia o mapa do Brasil e aí tirou a foto, que foi publicada pela revista Caras. Gente, isso será uma coincidência ou mais um sinal
um sinal dos céus. Nós estamos plenamente convictos, continuamos convictos de que nosso país tem uma predestinação. Não foi por acaso que o próprio Baldi profetizou essa realidade há 70 anos atrás. O Brasil é predestinado a ser potência, centro de espiritualidade do mundo. E nós, espiritualistas, cristãos, espíritas, ligados a essa obra monumental de Pietro Baldi, temos nas mãos a responsabilidade de continuar semeando as melhores sementes, as sementes da paz, da justiça, da sabedoria, da fraternidade e da luz. Portanto, que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Nós vamos agora partir para a segunda etapa, mas nesse momento eu preciso da colaboração de todos vocês. Gostaria que todos nesse instante fechassem os olhos, pensassem na sua flor predileta e lembrassem de um amigo bem querido. Porque nesse momento nós vamos seguir a mente de quem conhece o nosso irmão José Bonifácio, que teve um problema de saúde que o impediu de estar aqui. Cada um de nós vamos dar um abraço fraternal no nosso companheiro José Bonifácio e entregar a ele essa flor, para que essas energias possam recompor a sua saúde física e espiritual. Que Jesus nos abençoe. Em função da ausência do José Bonifácio, nós temos algumas alterações nas salas. Eu preciso de muita atenção de todos vocês, porque nós não precisamos de ter pressa, e ao sairmos daqui agora para as salas de aula, cada um vai ter certeza da sua sala. Nós temos nos corredores a equipe de recepção e encaminhamento para tirar qualquer dúvidas, e as salas estão identificadas. No debate 1, quem escolheu o debate 1? Nós vamos espalhar as salas e ainda vamos apresentar os oradores. Só depois de apresentar os oradores é que nós vamos nos deslocar aqui do auditório. Então nós temos o seguinte: quem escolheu o debate 1, que é o Lago das Brisas, vai estar o Júlio Damasceno e o Maurício Crispim. Auxiliares de estudo. Nós já vamos falar o nome dos auxiliares de estudo, porque eles vão se deslocar para esses locais, levando o material que foi solicitado. Aparecida, Selma, Glória e João Domenciano. Debate 2. Também no Lago das Brisas, porque vai ser no segundo horário. Vai ser Jorge, Adelaide e Ariston. Auxiliares de estudo, Aparecida, Júlio e João Domenciano. Na aula 1, quem escolheu o tema da aula 1? Princípios de uma nova ética, vai para a sala Águas Quentes, com Maurício Roscoe, auxiliar de estudo, Maria Hermínia. Na aula 2, Conhecer Pietro Baldi, com José Amaral, instrutor auxiliar de estudo, Kennedy. Na aula 3, Sala 2. Desculpa, a aula 2 é no a sala Serra Dourada. Repetindo para tirar qualquer dúvida. Aula 2, na sala Serra Dourada, com José Amaral e Kennedy. O Kennedy é auxiliar de estudo. Na aula 3, na sala Lago Azul,
vai ser com Maurício Crispim. É aqui no auditório, né, Cida? É aqui, nesse espaço, tá? Auxiliar de estudo, Glória. A aula 5, que também é no segundo horário, a pedagogia de Pietro Baldi. Desculpe que eu saltei a 4, porque tem muito papel aqui, eu já vou voltar, me perdoe. A aula 4 é aqui no Lago Azul. A aula 3, me desculpe, a aula 3 é aqui no Lago Azul com Ferdinando. Auxiliares de estudo, João de Paula e Glória. Aula 4, aqui no Lago Azul com Maurício Crispim e a Glória, auxiliar de estudo. Aula 5, Sala Águas Quentes com a Regina, auxiliar de estudo, Denise. Aula 6, Sala Serra Dourada com Pedro Orlando e João de Paula, auxiliar de estudo. O que nós temos agora é a apresentação de alguns instrutores, oradores, que ainda não foram apresentados. No caso do José Amaral, que é nascido em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, é professor aposentado, formado em Física. Em relação à obra, participa juntamente com a esposa de cursos e congressos, trabalhando intensamente pela divulgação no Instituto Pietro Baldi, Departamento da Fraternidade Francisco de Assis. Faz revisões de livros, cuida da correspondência, administra a fraternidade, as reedições de livros e jornais, acompanha os pedidos dos livros, fundou em 1966 o jornal Avancemos para divulgar a obra e em 1980 instituiu a Fraternidade Francisco de Assis para substituir a Fundação Pietro Baldi, a Fundapor. Faz palestras, escreve artigos para jornais, é biógrafo de Pietro Baldi, tendo escrito 2 biografias. Atualmente, dedica-se à obra em tempo integral. No exterior, atua em Portugal, Itália e Venezuela. Nós vamos pedir agora para levantar os instrutores que não foram ainda apresentados e não são do conhecimento do público. Lembrando que o nosso tempo está correndo e nós precisaríamos de silêncio e atenção para que não atrapalhemos quem gostaria de ouvir as informações. Ferdinando Rusante Neto. Ferdinando Rusante Neto é engenheiro de fundações e valoroso trabalhador na divulgação da obra. Lidera um grupo de amigos em São Paulo e representa o Instituto Pietro Baldi na capital. Publica o jornal Vanguarda e incentiva todos a participarem da mesa redonda via internet. Participa de todos os eventos relativos à obra. É tradutor, revisor, conferencista, entre outras atividades. José Bonifácio. Pedro Orlando Ribeiro. Pedro Orlando Ribeiro, nascido em 13 de maio de 36, esse povo tem mania de contar a idade da gente, né? Profissão, engenheiro civil, atividades relacionadas com a obra de Ubaldi. Digitalizou e colocou na internet 21 dos 24 volumes da obra de Ubaldi. Mantém 3 páginas na internet sobre Pietro Baldi. Nem eu sei falar isso tudo. Mantém contato via internet com outros estudiosos da obra ubaldista. Temos também Regina Lúcia Silveira Martins.
Regina Lúcia Silveira Martins é Marins, ou é Martins? Martins é professora, orientadora educacional e psicopedagoga, formada pela PUC, Rio de Janeiro. Eu fui olhar para o Maurício, que ele fez uma cara de repreensão e errei de novo. Há 20 anos exerce as funções de sua formação acadêmica em escolas da rede pública e particular da cidade do Rio de Janeiro. Realiza palestras de capacitação profissional para professores e palestras espíritas em centros espíritas e associações afins. É casada com Jorge Damas Martins e tem 2 filhos. Maurício Roscoe. Engenheiro civil. Nossa, só tem engenheiro nessa turma, né? O povo vai construir mesmo. Empresário, fundador de M. Roscoe Engenharia Limitada, que completou 40 anos. Ex-presidente de todos os órgãos ligados à sua profissão em Minas Gerais, com vários trabalhos publicados. Estudioso da obra de Pietro Baldi, tem ministrado palestras sobre temas ligados a este estudo. Então vamos nos dirigir para o hall e lá buscarmos orientação das nossas salas e tenhamos todos um bom estudo. Quem vai ficar aqui pode permanecer.